Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu queria tratar com vocês a respeito de um assunto que ele é muito negligenciado, que é como blindar a nossa casa, né? Isso é um assunto que na maioria das vezes nós não investimos tempo, nós não temos isso de forma muito bem clara, o que significa blindar a nossa casa. Imagina o seguinte: você compra um automóvel e você tem condições, é claro. Esse automóvel, a primeira coisa que você entende é que dentro desse automóvel, quem vai andar dentro dele é o seu bem mais precioso, a sua família. O que é que você faz para que você possa assegurar a comodidade da sua família no translado, né? Você blinda esse automóvel. Isso quando você não compra um automóvel blindado, você manda blindá-lo. Existem pessoas específicas que trabalham com isso e você vai blindar esse automóvel para que quando a sua família esteja dentro daquele automóvel, automaticamente eles estejam seguros. A vida espiritual do cristão, quando você vai tratar a respeito da sua casa, ele não é diferente disso. A sua casa, ela precisa ser blindada, você precisa blindar a sua casa. E existem pelo menos 5 passos específicos que eu já entro aqui nesse detalhe, para que você possa entender que existe uma forma para que você possa blindar o seu lar, para que dentro do seu lar venha a ser de fato o seu local de refúgio, não só para você, mas para você, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas a qual você ama. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, vai falar, o apóstolo Paulo vai falar para que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Esse revestimento, nós entendemos o quê? Presta atenção. O apóstolo Paulo, quando ele finaliza a carta aos Efésios, após ele tratar da posição do cristão em Cristo e da prática cristã, ele vai concluir alertando sobre lutas que muitas vezes passam desapercebidas, que muitas vezes nós não entendemos que elas existem. Nós entendemos o quê? Ou pelo menos de acordo com o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 12, que a luta ela não é contra sangue, ela não é contra carne, ela não é contra pessoas, mas ela é contra os principados, contra as potestades e dominadores em regiões celestiais. O que é que o apóstolo Paulo está tratando? O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, existem lutas espirituais, existem guerras espirituais que vocês participam, e na maioria das vezes, ok, essas lutas espirituais, elas não estão na mesma dimensão a qual você está acostumado a lutar. Aí, quando nós continuamos lendo o texto, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de armaduras espirituais que o Senhor entrega ou o Senhor deixa disponível para a vida dos seus filhos. Ele vai falar a respeito do cinto da verdade, da couraça da justiça. Ele vai falar a respeito que nós devemos calçar o evangelho da paz. Ele vai falar a respeito do escudo da fé. Ele vai falar a respeito do capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Deus ele disponibiliza armas para que o cristão, né, ou para que você, você ouvinte que está nesse momento ouvindo esta mensagem, independente de você ser cristão ou não, a Bíblia está falando que o Senhor ela disponibiliza armaduras para esta guerra em um ambiente a qual você não está preparado nem fisicamente, nem com as armas certas, ok? Isso é disponibilizado através de uma constância que vem em uma vida de oração, abre, sabe, tipo um alerta em nossas vidas para que nós possamos perguntar se o nosso bem mais precioso, que é a nossa família, que é a nossa casa, se ele está blindado. Um ponto que eu quero tratar agora é o seguinte, presta atenção. Existe uma língua ou uma linguagem que nem anjos nem demônios elas conseguem interromper. Essa linguagem se chama oração. Uma vida de oração, uma vida de uma pessoa que ela é próxima com Deus, ela não pode ser interrompida, porque todas as vezes que alguém
que está em espírito, em verdade, todas as vezes que alguém está com o coração contrito e quebrantado, ele se conecta de forma direta com o Pai. Ainda se nós usarmos o exemplo de Daniel, é claro que os principados, os príncipes das trevas se levantem para impedir a resposta de chegar até nós, não significa que Deus não está ouvindo a tua oração, nem que muito menos ele deixou de trabalhar para operar coisas extraordinárias em sua vida. Isso é só uma questão de tempo para que você possa entender. João capítulo de número 14, verso de número 26, vai falar que existe uma função ou um papel no lar para a pessoa do Espírito Santo. Vai falar que, mas o Consolador, o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. O Consolador, que é a pessoa do Espírito Santo, ele tem uma função de nos ensinar todas as coisas. E não só ensinar. Ele ensina, ele consola, ele corrige, ele nos guia, de acordo com Romanos capítulo 8, verso de número 14. Quando um lar ele é cheio da presença do Espírito Santo, vai existir três coisas básicas: unidade, Efésios 4, versículo de número 3, amor verdadeiro, 1 Coríntios, capítulo de número 13, e discernimento, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, vai tratar sobre esse assunto. Para que eu não possa me alongar muito, eu quero falar a respeito dos 5 pontos ou dos 5 pilares para que você possa blindar a sua casa de forma espiritual. Uma das primeiras formas para que você possa blindar a sua casa é uma oração, mas não é qualquer oração, é uma oração diária em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do ambiente a qual você vive. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, vai tratar sobre esse assunto. Depois você abre a sua Bíblia e você lê, para que você possa entender, para que eu não possa me demorar muito, porque eu não quero demorar mais de 10 minutos nesta gravação. Segundo ponto, para que você possa blindar a sua casa, uma leitura diária da Bíblia, ler a Bíblia todos os dias. Da mesma forma que você prepara a sua comida, no seu fogão, no ambiente a qual você costuma preparar, ou até então que você compra devido à correria do dia a dia, e você prepara a mesa para que você possa colocar a sua família para se alimentar daquela comida, você deve preparar a mesa todos os dias e compartilhar, seja um devocional, a qual nós fazemos todos os dias no nosso canal pelo WhatsApp, seja um momento de leitura de um versículo e meditação daquele versículo junto com a sua família, ou até então um louvor. Você precisa todos os dias ter o hábito de sentar com a sua família e fazer a leitura da Bíblia. Assim como você alimenta o seu corpo, você precisa alimentar o seu espírito, e a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que entender que a maior revelação que vai existir para a sua vida não é o que você ouve através da vida dos profetas, não é o que você ouve através da vida das pessoas, não. A palavra de Deus é a maior revelação que existe para a sua vida, porque a palavra de Deus já está falando, que é o próprio Deus falando com você. Terceiro passo é o louvor. Você precisa ter um ambiente dentro da sua casa onde tem que ter louvores de forma constante. Ainda que você não esteja louvando com a sua boca, você deve colocar no seu ambiente da sua casa, seu celular tocando louvor, sua televisão conectada em algum louvor a qual você goste, enfim, para que você possa preparar aquele ambiente. O louvor, a função do louvor é justamente trazer o aquebrantamento no ambiente a qual ele está sendo ministrado. Então, todas as vezes que você ministra o louvor dentro da sua casa, para a sua família, automaticamente você está preparando um ambiente para todos aqueles que estão ali. O quarto passo é uma comunhão que você tem que ter com a igreja. Quando nós falamos a respeito de comunhão com a igreja, tem muitas pessoas que se denominam cristãos, que não faz parte de uma igreja, de uma denominação local, ok? E eu não estou falando desse tipo de igreja. Quando eu falo uma união com a igreja, eu estou tratando justamente a respeito de pessoas que faz parte do corpo de Cristo,
que acreditam no que você acredita, que vive o que você vive, que come da mesa a qual você participa, ok? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, verso de número 25, nós vamos entender justamente a esse respeito, de nós andarmos em unidade, porque o cristão ele tem que andar em unidade. Nós temos que entender que o cabeça da igreja é Cristo, ele sim é o bom pastor, ok? E depois de Cristo, ele institui pessoas, ele institui governos. Esses governos, eles são compostos pelos apóstolos, eles são compostos pelos profetas, eles são compostos pelos evangelistas, eles são compostos pelos pastores e pelos mestres. Essa é a função de governo do organismo igreja, que responde ao bom pastor, que é Cristo Jesus, para as nossas vidas. E nós, de forma individual, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e junto com os demais irmãos, onde nós devemos andar de dois em dois, pregar o evangelho do Senhor, ali nós vamos entrar e participar de uma instituição chamada igreja. Não igreja placa A, placa B, mas igreja invisível, que é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. E o quinto, nós, para que você possa entender isso de forma muito bem clara, nós vamos tratar agora a respeito de renúncia, que é combater o pecado com confissão de pecados. Tiago, capítulo 5, verso número 16, vai tratar a esse respeito, mas para que você possa entender, talvez você está ouvindo algo, né, algo com este assunto hoje pela primeira vez. Combater o pecado é renunciar, na maioria das vezes, a nossa própria vontade, e renunciar, na maioria das vezes, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Para que eu possa finalizar, eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele não se afasta de ninguém. Ele não se afasta de você. Até então, a Bíblia vai falar que quem convence o homem do pecado é a pessoa do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo tem esta função de nos convencer do pecado, é porque ele não se afasta nem de mim e nem de você. A situação a qual você se encontra, o momento a qual você está vivendo, não define quem você é. Só mostra que você está passando por um momento, por uma fase a qual você precisa ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, tenha este hábito e pegue essas 5 lições para a sua vida. Aprenda que o maior investimento a qual você pode realizar não é investir em um carro importado, em uma boa casa, em uma boa roupa, não é investir em um bom celular, em um bom relógio. Não, o maior investimento da sua vida é investir em um lar blindado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aprenda a blindar a sua casa, aprenda a blindar a sua família, para que você possa ser uma pessoa direcionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado dos nossos conteúdos, estarei postando mais vezes. Se você gostou, compartilha com um amigo, compartilha com alguém que você enxerga que necessita receber esta palavra, receber esse direcionamento de como, né, ter um lar, de como ter uma casa blindada, porque eu sei que muitas pessoas, ainda que participem de uma denominação, ainda que estejam dentro de uma igreja, elas não têm o entendimento pleno de que o maior investimento, ele começa dentro de casa. Assim como o batismo do Espírito Santo, ele não é algo exterior, ele é algo interior, começa dentro de mim. O novo nascimento começa dentro de mim, mas isso é tópico para outro debate ou para que eu possa postar outro vídeo para vocês. Fica na paz do Senhor Jesus, compartilha com seus amigos e obrigado por ficar comigo até aqui. A paz.